nós no outro. Não é complicado, é simplíssimo. Altamente simples. A projeção é uma figura psicológica, hoje em dia pode perguntar a qualquer psicólogo, ela é uma coisa inconsciente. Nós, por exemplo, vocês querem ver uma projeção de sombra? Hoje vocês abrem, entram no Jornal Nacional e vejam notícia internacional, Oriente Médio. Judeu e palestino, projeção de sombra. Porque os dois são iguais. Todos os dois são iguais. Os nazistas com os judeus, todos os dois iguais. Projeção de sombra. Eu não vejo em mim, vejo no outro e condeno o outro, porque eu não posso me condenar. Por que eu não posso me condenar? Porque ao me condenar, ao olhar para mim, eu tenho que dizer, eu sou isso que eu estou dizendo que o outro é. E quem é que vai querer dizer isso? Hein? Como é que aquela moça ia dizer para ela que ela era ladra? Hein? Como? Nós sempre temos um mecanismo de defesa. Nós sempre temos uma razão para a nossa ação. Agora, não perdoamos a ação do outro. Para as nossas, nós temos mil desculpas. Para a do outro, não. Não, eu fiz isso porque naquela hora eu estava de TPM. Bom, e a outra não podia estar em TPM também quando apontou com você? Por que você, só você tem desculpa para você? Calma. No crescimento, e o sonho vai mostrar muito isso. Você quer fazer uma reforma íntima? Ok. Aprenda a olhar para você. Santo Agostinho, na questão 919, na complementar, vai dizer, a primeira que pergunta, como é que eu posso fazer para crescer e tal? Ele diz assim, disse-vos um sábio da vossa antiguidade. Conhece-te a ti mesmo. Quem foi esse sábio? Sócrates repetiu. Coitado de me ler. No diálogo de Platão, Alcibíades 1, diálogo 1, é que Sócrates, conversando com Alcibíades, começa a falar nisso e diz assim, se existe uma ciência melhor do que conhecer-se. Por acaso não foi um sábio que escreveu no templo de Delfos, note-se alto, quer dizer, conhece-te a si mesmo, mendeagen, tudo na medida. Vejam bem, ele está falando com Alcibíades. Então o sábio que disse, na verdade, foi Tales de Mileto, que é considerado o pai da filosofia. Pelo menos reza a tradição, pode até não ter sido ele, mas reza a tradição. Mas ele prossegue, sim, mas como é que nós podemos fazer isso? Aí você estava dizendo, fazer como eu fazia quando estava no negócio. Toda noite, antes de dormir, eu passava em revista o dia, verificava se alguém tinha alguma coisa para se queixar de mim, etc. Mais adiante ele diz uma coisa que se chama mecanismo de defesa. Porém, é muito difícil nós verificarmos as nossas dificuldades. Por exemplo, diz ele, um avarento vai dizer que é econômico. E o orgulhoso que tem amor próprio. Autoestima. Porque, para nós entrarmos em contato com a sombra, para ver aquela sombra que emergiu da água, bater de frente, Jung tem uma página nos estudos sobre psicologia analítica, onde ele diz textualmente o seguinte, o contato com a sombra é algo que exige muita energia moral, porque ver o mal profundo que nós temos é muito difícil. E por que nós temos esse mal imenso? Porque nós temos muita luz. Nós temos também a parte áurea que eu estou te falando. Tudo bem.
Mas por que nós temos também uma sombra? A queda. A queda. Vamos chamar de queda, mas eu vou chamar mais não de queda, mas de progresso e ascensão. Qual o progresso e ascensão? Para progredir, né? Através da sombra. Não, mas o problema é mais adiante, é muito mais profundo. Nós evoluímos de onde? Princípio inteligente, que vem passando pelo mineral, vegetal, não é? Vocês já leram o mundo vegetal e animal? Vocês já pararam para pensar como é, que estrutura foi dada evolucionária? Primeiro, é a destruição de um pelo outro. E na destruição de um para o outro, lei de destruição que está no livro dos Espíritos. Por favor, cheguem em casa e leiam. Lei da destruição. Enquanto nós exercitamos a lei da destruição, nós usamos de mecanismos que hoje, moralmente, nós condenamos. Porque você, para pegar o outro, para se alimentar, você tem que ser astucioso, enganador, mentiroso. Você tem que criar mecanismos de para armar o bote, ficar escondido. Eu criar uma... Você vê isso em vegetais. Por exemplo, tem uma planta carnívora chamada Dioneia muscipula, que ela abre a folhinha dela. Na folhinha tem uns espéculos que possuem na ponta um líquido delicioso. Aham! A mosquinha vem de lá, começa a beber. Quando esbarra no primeiro espinho que tem lá, não, ela segura um pouco. Porque a Dioneia é tão sabida, porque pode ser uma coisa por acaso. Ela fica esperando um tempo. Se dá um toque em outro, ela na hora fecha e ficou. Ela enganou. Ela fingiu, ela foi hipócrita. Ela foi hipócrita. Comece a ver o mundo animal. E venha nos animais superiores, para você ver como certos comportamentos que nós temos já estão lá. Vocês vão ver. Eu contava hoje o seguinte: um macaco, numa ilha do arquipélago japonês, tem muitos macacos, não tem pessoas. É uma ilha deserta. E estava um pessoal filmando. Bom, os macacos, eles têm o seguinte regime: o mais forte com o seu harém. Pega as fêmeas todas, segura a pele. Chimpanzé, né? Quase assim. Chimpanzés. Então, tem do lado, tinham os machos jovens, todos fogosos. Mas todo mundo com medo do bruto. Aí, um deles começa, pinta um clima entre um macaco jovem e uma macaca que é a mulher do outro. Você veja, um negócio já começa lá. Então começa, aquela porra, aquele clima. Aí uma hora lá que o maridão dá uma deixa, o cara já vai nos finalmente, nem tem preâmbulo. Mas quando ele está lá, o maridão volta. Quando ela vê que o maridão dela voltou, ela começa a se debater como se estivesse sendo estuprada. E aí se desvencilha, corre chorando, abraça o marido. E os dois vão juntos para dar uma surra no cara. É a natureza. Só que a gente já passou por lá também. E eu podia fazer um elenco de coisas aqui, rapaz, de arrepiar. Eu estou nos bonobos, é o contrário. São as mulheres que fazem greve de sexo para enquadrar Mas só os que o homens. bonobo ainda é pior. Elas são as... Eu acho que o pessoal que passou pelos bonobos é que faz swing hoje em dia, viu? Porque é o macaco mais devasso que existe na Não, face da são, Terra. então, eles são... É o bicho mais devasso da face da Terra.
Aparentemente. É aparentemente uma pipoca. É de fato. Eles gostaram mesmo. Pode ser que tenha até outros mais, ou pelo menos chega perto. Então, para vocês verem, nós passamos por lá. Se vocês dizem, se os vegetais são bonzinhos, não sei não. Tem uma figueira na floresta, que quando ela nasce, as outras árvores grandes tapam o sol. Ela começa a marinhar por uma delas, envolve e mata para tomar o lugar. Entendeu? Então, gente, eu quero dizer para vocês, o Espiritismo, ele me abriu a mente para que eu voltasse para mim, começasse a me conhecer. Mas a psicologia analítica me ajudou também muito no processo. Porque eliminar a sombra, na verdade, é caminhar para a luz, porque a sombra Exatamente. não é uma coisa equivocada, Muito mas bem. é o resultado do passado Exatamente. natural. Pronto. E a gente tem que se perdoar. Isso, porque o passado é natural, não é uma coisa criminosa. Aceitar, Não só se perdoar. aceitar E superar. Para, exatamente. Se para permitir transformar. vivenciar a sombra. E é mais do que tudo, Enfrentar. começar a fazer contato com a sombra áurea. E na hora que eu descubro que eu tenho determinado defeito, determinado problema, eu não tenho que fugir dele. Eu tenho que trazer ele para a consciência para poder controlá-lo e dominá-lo. Porque se eu reprimo e não conheço, ele faz comigo o que ele quer. Isso que é reforma íntima, É isso que é reformante. É entrar em contato, trazer para a consciência para se tornar senhor do processo. Por isso que eu falo nesse livro sobre individuação. Que significa você atingir um patamar, como é Jesus Cristo, onde você vive na coletividade, você tem conhecimento de si e toma as suas atitudes na hora que você quer, porque você quer, não porque o impulso lhe levou a... Como é que... Foi um impulso. É você se encontrar com você mesmo. Gente, Muito obrigado, gente. deixa só, como uma pessoa levantou a mão lá atrás, que acho que é a Érica, Oi. e aí a gente encerra na pergunta dela, e já estamos com o horário. Pode ser rapidinho? Tá, mas deixa Depois. obrigado, Érica. A Érica já se sente contemplada. Doutor, eu escutei uma história, até o Hermínio Corrêa de Miranda Grande Hermínio. toca nesse assunto. Aquele médico psiquiatra, igual o senhor, inglês, Não, o sou Dr. médico Arthur psiquiatra. Girdman, Sim. ele tinha um sonho, uns pesadelos. Uma vez ele foi tratar uma senhora e a mulher, a paciente, tinha o mesmo problema dele. Isso. Não, mas isso confirma essa... E aí os dois... Olha, toda vez que a gente exerce a terapia, seja como psiquiatra, seja como psicólogo, seja como terapeuta, as pessoas que vêm a nós, elas estão apontando algo em nós. Então nós não podemos nunca nos colocar na posição dos sábios da Grécia que estão tratando um infeliz que está doente. Nós estamos com um companheiro que tem problemas assemelhados ao nosso. É isso que eu gosto de Jung. Porque nós não nos colocamos como mestres, mas sim como companheiros de jornada, que cada um leva a sua ferida de Quiron. Você conhece a ferida de Quiron? De nome. Quiron era um centauro que era imortal. Ele foi ferido por uma seta de Hércules, de Heraques, numa briga contra os outros centauros. Ele estava apoiando, foi sem querer. E aquilo criou uma ferida que doía muito. Mas ele não podia morrer. Não podia morrer. E ele tratava as pessoas, era um grande médico. Ensinou Asclépios, ensinava a outros. Então, em psicologia, nós dizemos o seguinte: quando o psicólogo está trabalhando, ele é um quiron, é o curador ferido. Porque ele cura, ou ele tenta curar o outro de uma ferida que ele também carrega. Tá? E a ferida do outro serve para mostrar a ferida dele. Muito obrigado a vocês. Beijo no coração.